Fala galera da Seasons, tudo bom com vocês? Evangelista Samuel aqui com um podcast mais do que especial com ele, o Zé Abner. E aí, meu irmão? Tudo bom contigo? Graças a Deus. Graças a Deus. O Zé, para começar esse podcast, eu queria que tu explicasse pra galera quem que é o Zé Abner, qual que é um pouco da tua história, de onde que tu veio, pra galera que tá te conhecendo agora. Cara, eu sou o Ziel, hoje, com 22 anos, né? Eu sou angolano, eu vim pro Brasil em 2022. Iníciozinho de 2022, então eu tô há quase 4 anos aqui, né? E hoje eu tô experiencializando algumas coisas em Deus, porque o que me trouxe pro Brasil foi a faculdade. Terminei a faculdade em publicidade e propaganda, algo que eu já tinha começado em Angola. E eu tenho galgado novos passos em ministrar para outros lugares. Porque assim, eu vim para o Brasil focado na faculdade. Mas no processo, Deus foi construindo aquilo que seria o meu ministério no Brasil. Em Angola eu já ajudava meu pai. E a gente sabe, acaba sabendo várias coisas em Angola, né? Que é totalmente diferente do Brasil. Em termos espirituais, quanto no reino de Deus, quanto no outro lado do reino das trevas, mas eu creio muito que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu creio muito num propósito do Senhor sobre a nossa geração. Então tem sido isso, tem sido o meu foco e o meu alvo hoje para aquilo do muito que o Senhor ainda tem para fazer sobre nós. Então eu sou um jovem que tem vivido o evangelismo, né? Hoje eu sou presbítero na Igreja Recomeçar aqui no Brasil, em Foz do Iguaçu. Mas, em termos ministeriais, eu entendo que Deus deu uma graça evangelística que é o chamado para fora, uma eclésia mesmo. Né? Então, a gente tem vivido isso e eu creio muito que o Senhor fará grandes coisas sobre aquilo que a gente tem feito. Meu Deus. E para quem tá vendo esse teu ministério um pouco mais assim para fora, né, saindo, viajando, ministrando os lugares, ele não conhece ou às vezes conhece pouco daquilo que tu viveu na tua infância. As pessoas gostam de ver meio que o topo da construção, mas não entender a base. Como que foi para ti esse processo de infância, de formação, assim? Como é que é na tua família? Realmente foi uma base cristã? Como é que foi? Cara, eu sou a terceira geração de cristãos, né, na minha família. Então, meu pai, primeiro, meu vô, ele veio de uma graça sacerdotal, da bruxaria. Uhum. Na bruxaria existe sacerdócio. Então, a minha bisavó era bruxa. Em Angola, chama-se passagem de patente. Todo primogênito ele precisava possuir aquilo que era a autoridade espiritual da família. Só que Deus, ele se revela na vida do meu avô quando ele tinha aproximadamente 40 anos, 30 anos por aí. Daí o meu avô, ele foi, diz o meu avô quando ele conta pra gente, ele bebia muito, né? E aí ele foi beber, só que alguém fez um trabalho de bruxaria na bebida que ele beberia. E aí, quando ele foi para beber aquele negócio, a garrafa da bebida quebrou na mão dele. E daí, algo meio surpreendente, né, acontecendo. E aconteceram vários processos, né? Que o meu pai é o terceiro filho. Só que o primeiro filho é o meu tio Félix, que é pastor aqui no Brasil. O segundo filho, a minha bisavó, ela segura o meu falecido tio no colo. E ela mandou dardos inflamados sobre a vida do meu falecido tio. Meu tio morreu nas mãos da minha bisavó. Tipo assim, foi uma situação demoníaca acontecendo sobre aquele lugar. Meu pai, meu avô já se converte, depois desse episódio, ele se converte ao evangelismo. Por conta desse testemunho. Por conta desse episódio, ele vai aos pés de Jesus. A minha avó, a minha falecida avó, já era cristã. Então, meu avô começou a seguir os caminhos do Senhor por causa desse episódio. E no meio desse processo todo, meu pai ele se converte, né? Então a família da minha mãe já era sempre foi cristã. E a família do meu pai vivia isso, que era esse peso espiritual, esse sacerdotismo do outro lado do ocultismo. Dentro, embora a gente viva várias coisas em Deus, mas a gente é perseguido muito. Porque em África, diferente do Brasil, quando você fala que é cristão, você acaba passando por várias coisas muito pesadas, diferente do Brasil. Eu vejo que o Brasil vocês estão vivendo o céu aberto. Aqui no Brasil eu oro 2 dias e Deus responde. Em Angola era 1 mês para Deus trazer uma resposta, porque tal como Daniel, ele estava naquela região babilônica, o príncipe da Pérsia impedia com que as orações de Daniel fossem
realmente atendidas. Então há uma potestade demoníaca sobre regiões geográficas. Mudou a geografia, mudou a potestade, mudou a legalidade, mudou tudo, né? Então aquilo que eu tenho vivido aqui no Brasil é muito do que os meus pais já viveram. Meu pai se converte. Meu tio Félix, que é o primogênito, ele passa por momentos, inclusive, muito fortes, que a minha bisavó ia para a casa do meu tio, no espírito, no mundo espiritual, para comprar a alma do meu tio, que era o primogênito, para que ele fosse sacerdote no mundo das trevas. Aí ele era asfixiado no meio da noite e ele via, porque o endereço era para ele. Tipo assim, é muito complexo falar, mas é isso, quem entende, entende. Aí ele, meu pai via ele gritando, não era pro meu pai, porque meu pai não é primogênito. Daí o meu tio gritando, 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 meu avô entra no quarto, ele já era evangelista na época, e meu avô fala assim, ó, o que foi? Aí o meu tio falou, a avó veio me buscar para ir para o mundo das trevas. E a avó? Da tua mãe ou a minha mãe? Aí o meu tio falou, foi a tua mãe, foi a avó falecida, a avó branca. Nesse processo, meu avô ensina uma coisa que meu pai ensinou para nossa geração inteira. Meu avô fala assim, quando essa bruxa voltar, vocês vão falar que há poder no sangue de Jesus. Aí no outro dia a velha vai de novo no mundo espiritual, entra dentro da casa e tal. Diz o meu pai que naquele dia o meu tio gritava por causa do ato demoníaco que acontecia. E a minha avó asfixiando ele. O meu pai grita para ele, lembra do que o papai falou? Há poder no sangue de Jesus. E todo mundo gritava, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Conta meu pai que parece que um vento saiu de casa, assim, parece um peso, né? Saindo de casa e começou a bater as portas e quebrar as portas de casa. No físico. E a partir dessas, Literalmente, realmente. literalmente falando, eu não tô contando conto, eu tô contando algo real. E eu sou primogênito, e quando eu alcancei os meus 12 anos de idade, meu pai falou assim para mim, Zio, eu vou te levar para um lugar, entenda que esse lugar vai ser o maior presente da tua vida. E todo jovem, Playstation, sei lá o que vai ser o presente. E, irmão, meu presente foi subir um monte durante 1 hora, só para subir. Chegando no monte, meu pai falou assim, Zio, agora você vai conhecer o teu Deus. Porque você conhece a Deus por causa do que nós contamos para você, mas eu quero que você tenha uma experiência real com Deus. Fui para o monte, orava em línguas, inclusive. Depois desse processo, aconteceu a minha ida e volta, né? Que eu era meio um crente dúbio, eu era um pé fora da igreja, um pé dentro da igreja nessa época. Eu tive um encontro real com o Senhor e depois disso, eu nunca mais consegui sair dos caminhos do Senhor. Daí eu entendo que a vida é espiritual. Nossa vida ela precisa ser embasada naquilo que eu já falei com você, Samuel. Precisa ser embasada naquilo que é o reino de Deus tem. Então minha infância foi muito sobre isso. Muito bom, muito bom. E como que foi essa transição de não é mais o Deus do meu pai, mas é o meu Deus? Como que Bom, foi essa transição assim? Nossa, eu tive a revelação quando eu orei em um determinado lugar, determinado momento. Como é que foi pra ti isso? Quando que tu Samuel, descobriu que era o teu Deus? eu era do rap, né? Era do hip hop. Eu contei até um pouco no sábado, né? Eu era do hip hop. E eu era de uma escola de música. Na escola de música a gente aprendia ópera, né? Eu sou cantor de ópera, sou cantor de canto lírico. Então lá eu tinha uns 13 para 14 anos de idade. Eu sempre fui muito precoce de andar com gente maior que eu e tudo mais. Para a estatura do africano eu sou alto, tá? Aqui no Brasil eu descobri que eu sou baixinho. Cara, lá era um negócio meio doido. Por quê? Porque os meus amigos, desde de toda a minha infância para os meus 14 anos, eram todos cristãos, né? Então, é a escola, casa, igreja, escola, casa. Era essa a minha rotina. Daqui a pouco eu vou para uma escola de música, eu conheço outras pessoas. Não era a escola de música cristã, era a escola de música. Então, eu acabava conhecendo músicos, acabava conhecendo pessoas que se interessavam pelo assunto música. Nesse processo, eu acabo interagindo muito com eles e eu começo a entrar em roda de rap.
no momento, porque eu sabia fazer beatbox na boca. E daí a galera, meu Deus do céu, você é top e tal, vem aqui. E as amizades do mundo, elas valorizam você por aquilo que você carrega, não por quem você é. Então eu sempre fui um bom compositor, independente se é para escrever coisa de Deus ou coisa do mundo. Eu sempre fui um bom poeta, eu sempre escrevi bons poemas. Então sempre foi algo que fez parte de mim, né? Só que era um instrumento que Deus deu para mim, eu usava para escrever música para os meninos lá, eu escrevia ali, tal. Se você me der 4 letras, 4 palavras, agora eu escrevo uma música, eu tenho certeza. Daí eu fui, pá, escrevi as coisas para os meninos. E houve um tempo que os meninos falaram assim, cara, vai ter uma festa de uma filha do delegado da cidade, delegado de polícia. E nós queremos muito que você cante com a gente. Aí eu falei, qual música vocês querem que eu cante? Ah, Zé, vai ser aquela música que fala sobre a vida, sobre a natureza, não é algo do Satanás. Eu, tá bom, então vou cantar. Falei, mãe, vai ter uma festa de aniversário aqui num sábado, dia tal. E eu quero ir pra festa. Eu não falei que eu ia cantar, não falei que era pra alguma coisa, só falei que eu quero ir pra festa. Minha mãe me levou pro mercado, compramos roupas. Mano, uma baita de uma Air Max no meu pé. Eu tava, ó, nem Salomão em toda a sua glória tem a roupa que eu tava. Cara, brincadeiras à parte, naquele dia a gente preparou as roupas. E eu sempre perguntando pra minha mãe, mas posso ir? A minha mãe, pode. Até que chegou o dia da festa de aniversário. Nunca vou esquecer o jeito que a minha mãe chegou. Foi num sábado. Como aquele dia era sábado e eu precisava ir pra festa de aniversário, eu não fui mais pra igreja. E sábado em Angola é culto de libertação na igreja do meu pai. Culto de libertação. Por que culto de libertação? O evangelho em Angola tem menos de 100 anos. O Brasil tem aproximadamente 300 anos de evangelismo. E antes do evangelismo, antes da palavra de Deus chegar, era só bruxaria, era só isso. Que a galera falava que era, eita, meu celular, aleluia. E antes do evangelismo, era só bruxaria, sabe? Era só isso que existia. Tanto que o meu pai conta que nos anos 2000, anos 96, foram os anos que o meu pai mais viveu o profundo do reino das trevas sendo atuado sobre Angola, porque era época de guerra. Nesse processo todo, minha mãe chega em casa no sábado, mas sabe quando a tua mãe chega, não sei se você é filho de crente, mas quando a tua mãe chega em casa com um manto de glória, brava, não sei por que espírito tocou nela, minha mãe tranca a porta de casa, assim, chega em casa, pergunta, cadê teus irmãos? Então tá todo mundo aqui em casa. Trancou a porta. Ninguém sai. Ninguém sai. Mano, eu tava vestido com a roupa lá, bonita. Bonito. E aí, irmão? Aí eu falei, mãe, como assim? Ninguém sai. E eu brava assim. Mãe, por que a mãe não deixa ninguém sair? Por que a mãe não quer deixar ninguém sair? Eu quero descer. Eu tava dando até desculpa de descer com o meu patins pra patinar lá embaixo. Ninguém vai sair porque Deus me falou pra ninguém sair. Quando a minha mãe falou isso, parece que eu senti tipo uma autoridade, sabe assim? Olhou assim no meu, Deus falou pra ninguém sair. Até aí, tudo bem. Fui pro quarto. Em Angola, o Facebook é mais famoso que o Instagram, tá? Então fui lá pro Messenger. Fala, galera, infelizmente não vou poder ir porque um imprevisto aconteceu. Eu ia falar que minha mãe chegou em casa e falou, Deus falou pra ninguém sair, né? Aí o pessoal mandava, nós sabíamos que você nem aí. Aí. Até aí tudo bem, sábado passou, segunda-feira, um menino que é filho do síndico do prédio, sabe bater a porta de casa, muito forte, parecia que o cara tava meio desesperado. Licença, e tal, a tia que trabalha empregada na nossa casa abriu a porta e perguntou, o que é que se passa, tá tudo bem? Aí o cara, o Zé tá vivo. Eu falei, ô Nilson, eu tô vivo. Aí ele falou, cara, você não tem noção do que aconteceu. Perguntei pra ele, mano, explica. Eles falaram, sabe os meninos que você anda, do rap? Na festa de aniversário lá da filha de policial, eles foram vender coisas ilícitas, drogas.
E nessa festa eles venderam para os filhos dos policiais, os amigos dos filhos dos amigos da convivência da menina, eram tudo filho de policial. Ixi. Caguetaram eles e nesse processo chamaram eles assim de cantinho, eles pensavam que era para vender droga. Afinal eram uns polícias meio civil que estavam dentro da festa. Disfarçados, né? E eles começaram a perguntar como é que era a rede deles e tal, como é que era, não sei o quê. Nessa situação, o mais velho de nós, que era tipo o líder do grupinho, correu, conseguiu fugir. Os outros dois, um deles levou um tiro no pé, acabou morrendo. Infeccionou a ferida e acabou morrendo. E outro foi preso, só saiu lá no 2024, que foi ano passado. Quando o Nilson contou isso pra mim, mano, sabe quando você fica sem chão? Sem chão? Eu não sei o que eu senti naquele dia, mas minha perna começou a tremer. Ele, e aí, mano, ainda bem que você tá bem, não sei o que, só vim pra te falar tremendo. isso. Mano, eu entrei no quarto, eu comecei a chorar e Deus falou, você é escolhido meu, eu te chamei, eu te escolhi. Foi aí que eu comecei a ouvir a voz de Deus. A primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo foi um eu te amo, mas foi algo... Eu tava até contando com os meninos. Parecia que dentro da voz de Deus tinha música dentro. Não é que tava junto com música. É que a voz de Deus parecia que algo dentro da voz do Senhor tinha sei lá, instrumentos de sopro. Pareciam flautas e tamborins, alguma coisa assim. E eu ouvi essa voz falar pra mim. Depois daí, cara, minha mente parece que foi tocada. 2 semanas depois já estava nas águas me batizando. Nem minha mãe sabia que eu me batizaria nas águas. Cheguei e falei, mas eu vou me batizar. No dia do meu batismo, minha mãe falou, tem certeza? Eu falei, pai, eu tenho certeza, mais do que nunca. E eu só vim contar esses episódios quando eu vim aqui pro Brasil. Então foi aí que eu conheci o Deus que quis trabalhar na vida dos homens. E dentro disso, tu já era do meio da música, como é que foi essa transição, digamos assim, da música secular para música gospel, digamos assim, né? Como que foi essa transição? E fora isso, foi um grande sacrifício para ti? Até porque, para quem não sabe, né? Ele foi preletor no Adorando Nordeste, ele falou muito sobre o sacrifício, daquilo que nós precisamos entregar. Então, como é que foi para ti essa questão do sacrifício em relação à arte, né? Que era algo que você estava vivendo na época. Cara, eu disse que eu era dúbio, né? Então eu escrevia as letras, mas eu não cantava. Eu escrevia as músicas para eles, mas eu não ia. Só que ao mesmo tempo eu estava me defraudando, eu estava fazendo uma mentira comigo mesmo. Então nesse processo todo, sacrifício para mim, sabe o que foi? Foi ter que me desvincular dessa galera. Sacrifício foi entender que Deus queria muito mais do que eu podia entregar. Entender que as minhas forças não vêm de mim, vêm dele. Sacrifício foi subir no monte sozinho. Sacrifício foi as noites em claro que Deus colocou a minha mente sendo tocada e lapidada. Porque quando a gente entra num processo, no novo nascimento, a gente passa pelo processo de conversão. Então, quando eu estava me aproximando mais de Deus, foi muito brusco. Foi da noite pro dia, um novo eu nasceu. E quando eu me batizei, eu lembro que eu era muito agressivo. Eu fui do judô, irmão. Eu fui do Gil. E nesse processo todo, Deus trabalhou muito e colocou toda essa minha energia na adoração. Bom. Tanto que quem me vê adorando fala, cara, ou você é muito bruto, cara, porque é algo que é muito, muito assim, eu entendo que tudo o que nós somos, na proporcionalidade do que somos, é a verdade que nós precisamos carregar. Porque nós somos algo que Deus deu a nós. Muitas vezes as pessoas querem adotar uma identidade que eles não são. Sim. E Deus é quem formou a personalidade que nós somos. Deus nos ama, a multiforme graça de Deus está disponível a nós. Eu não preciso que Samuel seja Uziel, nem que Uziel seja Samuel. Cada um de nós possui uma preciosidade de Deus. São os talentos. Deus deu a cada um segundo o que podia. Sua capacidade. Entendeu? Então, independentemente, o sacrifício
que muitas vezes eu falo é sobre a gente manter, não ser omisso e manter essa chama constantemente acesa. Não é sobre um vento que vem e volta. Deus não quer de nós isso. Senão, se a gente só viver de eventos, se a gente só viver de movimentos, se a gente só viver, vamos fazer um agito nesse jovem tão parado. Não é sobre isso. É sobre levar essa consciência de sacrifício diariamente, todo dia. Cara, por exemplo, eu cheguei aqui em Fortaleza, minha primeira vez no Nordeste, minha noiva é baiana, né? Ela falou, amor, vai só pro Nordeste quando a gente casar. Eu falei, amor, vamos só, eu vou pro Nordeste, mas pra Bahia nós vamos só quando a gente casar. Aí, cara, algo que virou a minha mente foi que todo lugar novo que eu chego, eu entro em jejum. E se eu não entrar em jejum, eu não passo menos de 24 horas sem comer nada. Mas não é algo religioso, é algo de propósito com Deus. Sim, sim. Porque eu preciso... O jejum não te dá poder. A galera, cara, quando eu jejuar eu vou ficar poderoso, Deus vai me usar. Irmão, o jejum não te dá poder. Jesus, ele foi batizado, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele num formato corpóreo de uma pomba. Deus falou do céu, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Tudo bem. O mesmo Espírito Santo que desce é o mesmo Espírito que leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi um demônio que levou Jesus para o deserto. Depois de um tempo de honra, depois de um tempo que Deus se derrama sobre nós, o segundo processo numa maturidade espiritual é o tempo da tentação. Provação, tentação. É aí que nós precisamos entender, tá bom, eu sou filho. E Satanás ele vai tentar driblar, porque Satanás ouviu que o céu se abriu, Deus desceu no formato corpóreo de uma pomba, o Espírito Santo, né? Satanás chega para Jesus e diz, se tu és filho de Deus mesmo, se tu és filho de Deus, Satanás ele vai tentar mudar a nossa identidade de filhos. Se há algo que Satanás tem combatido sobre a nossa geração, é essa identidade de filhos. Então, quando a gente entra para esse campo, cara, eu entendo muito que muda muita coisa, sabe? Muita coisa muda, porque aí não somos simplesmente nós a sermos moldados, mas é Deus trabalhando em nós. Então, eu cheguei aqui em Fortaleza, no almoço, almocei com a galera, depois eu me fechei no hotel, falei assim, Deus, tá bom, eu sei que o Senhor tem algo para fazer, mas eu quero me sacrificar. Ficar 24 horas em jejum, só orando e buscando e pedindo que o Senhor seja, apesar de mim, evidenciado no meio do seu povo. É sobre isso, irmão. Amém, amém. E como é que foi pra ti, né, um pouco da cultura, tanto da parte mais do povo, mas tanto da parte espiritual? Quando tu acabou de comentar com o pessoal, né, tá aqui no Nordeste pela primeira vez, Fortaleza pela primeira vez. E como é que foi pra ti chegar? Como é que foi o calor da galera? Cara, foi conhecer o pessoal? Galera daqui é muito gente, sabe? Eu amo falar sobre verdade. Eu sou o Ziel, chamado por Deus. Sou engraçado, sou muito extrovertido, sou muito de boa. E o que eu amo é quando as pessoas não são maquiáveis, são gente. São elas mesmas. Porque se Cristo em nós é a esperança da glória, se o Espírito Santo de Deus habita em nós, mais vale sermos francos e veementes naquilo que somos do que fingirmos ser alguém que a gente não é. Cara, o povo daqui é muito alegre. O povo daqui é cheio do Espírito Santo. Sabe? Eu entendo que existem potestades demoníacas, sim. Existem demônios, sim. Tanto que eu entendo que Deus me chamou como uma adoração de libertação. É raro ver isso. Eu vi poucos ministros de louvor sendo usados nesse campo. Só que entendo que demônios só respeitam quem sacrifica. Quem tem tempo em Deus. Porque os demônios, eles não respeitam o que você fala. Eles respeitam o que você é. Porque o mundo espiritual nos conhece. Agora, aqui em Fortaleza, irmão, pode ter prostituição, pode ter um monte de coisas que Deus mostrou para mim quando eu jejuava. Mas a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vejo um povo sendo cheio do Espírito Santo, um povo avivado. Um povo que adora sem represa, sabe? Um povo que é fonte, não é represa. Um povo que tem muito a transbordar e um povo que não esconde e guarda aquilo que é. Isso é muito forte. Para nós que estamos ministrando louvor, ver um povo queimando lá. Cara, quem não veio, perdeu. Sabe? Porque eu entendo muito que, assim, o Nordeste tem sido muito visto, para mim que vivo no Sul, né, como uma terra
da seca, uma terra Uhum. de falta de prosperidade. Irmão, qual é? Eu cheguei aqui em Fortaleza, o povo cheio do Espírito Santo, uma cidade abundante, uma cidade próspera. Pois é, né? Tu mora em Foz. Foz é quantos mil habitantes? Foz é 250 mil Pois habitantes. é. Só aqui em Fortaleza é tipo 3 milhões. Entendeu? Foi um choque pra ti quando chegou aqui? Muito. Viu? Achava que Mas era assim, menor? não. Porque todo lugar que eu vou, eu oro e eu estudo muito sobre, Uhum. sobre a cultura. Porque temos a parte, e em parte profetizamos, e em parte conhecemos. Isso. É bíblico isso. Então eu preciso entender sobre o lugar que eu vou. Paulo estudou a Roma antes de entrar lá, estudou Tessalônica antes de ir para Tessalônicas. Paulo escreveu para a igreja de Coríntios entendendo o que aquela igreja passava. Então eu preciso entender sobre o lugar que eu estou indo. Sim. Não porque eu vou chegar, fingir uma profecia, uma coisa assim, mas entender o lugar, entender contexto. as estações, discernir o espaço e o lugar. É muito forte porque a gente não pode só viver tipo, no mundo da lua. Eu tô indo para Fortaleza e tal. Não. Sim. A gente precisa entender que a nossa vida de jovens é muito levada de um jeito meio leviano, né? Sim. E a nossa vida em Deus precisa ser levada com muito mais seriedade, principalmente o ministério. Então, cara, Fortaleza é uma cidade muito, muito próspera. Tem os seus devaneios, tem várias legalidades nessa cidade, Sim. não podemos mentir. Mas tudo que é legalidade pode ser quebrado. As estátuas de reis podem ser quebradas. As potestades podem ser derrubadas. Quando a igreja... O que eu sinto falta em Fortaleza, de algo que o Espírito Santo colocou sobre o meu coração, não sei se você notou, quando eu estava aqui fora, estava muito de boa, entrei aqui, sentei, eu comecei a ficar um pouquinho fechado, e o Espírito Santo começou a ministrar sobre a falta de congruência nas igrejas de Fortaleza, sabe? Falta união, falta conectividade. Há muita separação. E Satanás ele tem trabalhado isso não só em Fortaleza, mas no Brasil inteiro. Os assembleados não falam com a igreja da parede preta. Entendeu? Então eu entendo que a igreja é uma só. Deus não vai buscar a igreja assembleia, não vai buscar a igreja amante, Vai buscar não a vai igreja buscar, de Cristo. ele vai buscar a sua noiva, e a sua noiva precisa estar preparada para essa vinda dele, sabe? Muito bom, muito bom. É sobre isso. Eu queria que tu trouxesse um pouco daquilo que a gente conversou. Tu falou um pouco sobre o contexto de Fortaleza, né? O contexto que vive lá em Foz. Mas eu queria que tu trouxesse pra galera algo que a gente estava conversando até no mercado, quando a gente foi no mercado, sobre a questão do peso espiritual em relação à atmosfera do lugar. Porque a gente estava conversando sobre lugares que, querendo ou não, onde existe um pouco mais de perseguição ou um peso espiritual mais forte. Não perseguição religiosa, mas perseguição espiritual. A gente entende que existe um crescimento maior. E quando tu foi contando um pouco das tuas experiências lá em Angola, a gente fica, caramba, que sobrenatural. E às vezes não vê isso aqui no Brasil porque não tem meio que esse tipo de perseguição no espírito que nos faz buscar mais de Deus. Então, o que tu sente e entende sobre isso para que nós, como igreja brasileira, por mais que não estejamos no mesmo nível de perseguição espiritual, possamos nos comportar de maneira adequada? Porque a gente fica sabendo de histórias de jejuns muito prolongados, realmente guerra no espírito, mas a gente não, às vezes não sofre esse nível de guerra aqui. É um país mais livre, é um país onde você pode seguir diversas religiões e por causa disso, muitas vezes nós nos omitimos. Como que eu consigo me comportar como uma igreja que entende esse alerta e vive o sobrenatural, apesar de não sofrer a mesma perseguição? A Bíblia fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, mas ele era príncipe entre os judeus e foi levado para a Babilônia. Daniel, ele não se corrompeu. Tanto que vocês estão fazendo o jejum de Daniel, né? Sim. Daniel, ele não se corrompeu. 2. Daniel, ele continuou mantendo os costumes da oração dele. Eu vejo que a igreja no Brasil, ela parou de orar. Porque se a igreja brasileira orasse, muitas coisas não aconteceriam. Mas lá em Angola a galera ora muito. Mas o problema de Angola é muito mais profundo porque é uma potestade, uma legalidade enorme. Inclusive essa legalidade espiritual lá em Angola permite que a pobreza seja muito disseminada. Miséria, né? Então, num culto em Angola, você vai conversar com um cara que é dono de uma mineradora de diamante e do lado dele tem um cara que não tem nem perspectiva de vida, nem do que comer depois do culto. Então, eu entendo muito sobre isso. Sobre perseguição, todo avivamento ele precede uma perseguição.
Eu vejo o Brasil orando muito para avivamento, muito, muito, muito. A última perseguição que eu enfrentei a Angola foi em 2019, quando o governo de Angola decidiu fechar as igrejas. E nós, da igreja, colocamos roupa preta, como se fosse luto. Fizemos uma caminhada orando em línguas sobre o centro da cidade. Para quem não sabe, minha cidade em Angola tem 15 milhões de habitantes. A gente girou aquele litoralzinho, orando em línguas. A polícia pensou que a gente iria para o palácio do governo, quebrar as coisas e tal. Não. A gente só fez uma marcha pacífica. Só que eu entendo que o Brasil tem outras potestades. São outros demônios. Demônios infiltrados na política, ideologias. Que a Bíblia vai falar sobre potestades, principados, hostes da maldade, nas regiões celestiais. A gente fica pensando, são demônios. Não. Por exemplo, principados trabalham com ideologias. Você vai colocar o certo sendo errado e o errado sendo certo. E aí, quando você disseminou isso, inverteu os valores, você destrói toda uma igreja. E quando uma igreja compra essa mentira, você fez com que o sagrado se profanasse. Você perde essa graça. O que eu vejo no Brasil de potestade demoníaca são as questões de frieza espiritual no Brasil. Por exemplo, eu vou chegar para alguém, qualquer cara aqui no Brasil, eu pergunto, que é crente, que fala que é crente, que posta, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, aquele que habita nos esconderijos. Aí eu pergunto para ele, cara, qual foi o teu último jejum prolongado? Quando cheguei no Brasil, eu quis muito, muito traduzir a minha espiritualidade para as pessoas do Brasil. Não consegui, não. Mas aí tu acha que é uma Não, questão cara, mais que vocês são cultural? muito mole mesmo. Pronto. Muito fofinho. Agora eu vou falar bem frio, assim, Não, sabe? vai bom falar. Não vou ser político. Não vou ficar ofendido. Mas assim, cara, vocês são muito mole. E vocês são muito emotivos. O mundo espiritual das trevas não liga pra tua lágrima. Você tá indo pra uma guerra. Entenda, Gideão tinha milhares de soldados ao lado dele, mas ele só levou 300. Eu entendo que quando você vai para uma guerra, você não vai com vestes de rei. Você precisa ir com vestes de soldado. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Portanto, revestimos de toda a armadura, Efésios, para que vocês resistam aos dardos inflamados do inimigo. Então, eu entendo assim, Samuel, francamente mesmo, real, o Brasil precisa orar, voltar para a oração, voltar para o povo, voltar para o jejum. Porque o Brasil ele está entrando muito na discussão sobre a carne. Inverteu, sabe? O Brasil quer viver muito superficial. Vou falar, essa luta de ideologia, essa luta sobre pensamentos políticos, essa luta sobre o mundo, essa luta sobre Bolsonaro, Lula, essa luta aqui é muito rasa. Nosso campo de batalha é espiritual. Você não tem noção do que esse outro lado espiritual está entregando de sacrifício humano aqui no Brasil. Foi agora há pouco que alguém me mandou um vídeo, porque como eu falo muito sobre libertação e tudo mais, ela me mandou um vídeo de uma criança sendo sacrificada num negócio de satanismo, no Rio Grande do Sul. Eu falei, mano, por que os pastores não estão falando sobre isso? Por que a igreja não está se levantando contra isso? Sabe? Aí eu chego numa igreja, eu contei um pouquinho sobre isso lá no carro. Chego numa igreja e eu começo a ver tipo um espírito de hipocrisia muito pesado. Irmão, tem uma espinha na minha carne que Deus tem que me tirar. Que quando eu vejo a falsidade assim, eu luto para sair do lugar imediatamente. Igreja conhecidíssima no Brasil. Fui lá ministrar. Foi em 2023. Bem quando eu cheguei aqui, um ano depois. Tal, a galera cantando. Eu já vi os ministros de louvor meio assim, estranho. Cara, o cara fala contigo meio ríspido, chega no culto e chora. E faz um teatro. Me desceu o negócio. Aí depois disso eu tô vendo o irmão fazendo algo estranho no camarim da igreja. Aí já me queimou outro negócio. Aí Paulo fala para não fazer exceção de pessoas na igreja.
Eu vendo a área VIP na igreja, não sei o quê. Irmão, me queimou um negócio. Porque eu, hoje, eu tenho entendimento que eu não preciso viver do altar. Sabe? Eu peguei o dinheiro da passagem, coloquei na mão do irmão que me convidou. Eu, falando com lágrimas, eu falei, Deus não vai me deixar ministrar nesse lugar. O cara começou a chorar, eu falei assim, precisamos remover as escamas dos olhos. As escamas da hipocrisia precisam sair de nós. Graças a Deus eu saí daquele lugar com muita paz. O pessoal ficou muito constrangido com isso. E não era, eu ser muito espiritualizado. Não, eu não podia. Aí eu cheguei em casa, dobrei meu joelho, orei, Deus falou, por que você saiu daí? Eu quis que você ministrasse sobre isso, sobre ele. Eu falei, não, Deus. Não dava. Daí eu dei uma pausa pro itinerante, voltei a focar no trabalho e terminei a minha faculdade. Depois de terminar a faculdade, Deus soprou meu nome pro Brasil inteiro. Assim, por causa de alguns amigos que me chamaram pro podcast. Foi muito louco a forma com que aconteceu. Semana, eu me graduei na sexta-feira, no sábado, teve a comemoração e tudo mais. Segunda-feira fui gravar o podcast. Quarta-feira o podcast explode pro Brasil inteiro. E daí começaram a surgir as agendas e tudo mais. Eu tenho uma empresa lá em Foz do Iguaçu, uma agência. A gente trabalha com publicidade e tudo mais. E tem que fazer essa logística, né? De vida secular com ministério. Mas tem sido isso que tem movido meu coração, sabe? Por mais que o Brasil pense que não tem perseguição, vocês estão sendo muito perseguidos e vocês não têm noção. É só talvez mais disfarçada, velada, no caso. É que a luta está sendo muito no oculto. A Bíblia fala que o príncipe deste século, o Deus desse século, cegou os olhos Nosso de muitos. entendimento. Então, eu não acho que o Brasil não está vivendo perseguição. Vocês estão vivendo. Creio que ela vai se Aprofundar, né? aprofundar. Pode ser muito mais forte do que já é. Mas eu entendo que toda perseguição gera avivamento também. Sim. Porque o que é avivamento, Samuel? Do teu ponto de vista? No meu ponto de vista, é o despertar dos santos, que precede um lugar de arrependimento, confissão de pecados e evangelismo e ganho de almas. Parte por isso. Para mim, avivamento é a mesma coisa que você falou, mas resumindo para um nécio, alguém que não entende, seria dar vida a algo que já tem vida. Que você não está vivendo, você está reavivando. É você dar vida à vida. É como se o sopro de Deus fosse ressoprado sobre nós. Sabe? Então eu entendo muito que esse avivamento que Joel fala, nos últimos dias derramarei sobre vós o meu espírito e os vossos filhos e filhas profetizarão. Antes de tudo isso, Joel falou, rasguem, pois, os vossos corações e não as vossas vestes. Então eu vejo um batismo de arrependimento. Minha noiva vive ministrando sobre um batismo de amor, sabe? Que a gente entender que o céu está sobre a terra e não se pode acessar o céu sem que a gente receba esse galardão de amor sobre nós. Porque o mundo não vai ser conquistado na força. O mundo será conquistado nos atos de redenção. O reconhecimento de quem Cristo é, sabe? É sobre isso. E falando um pouco sobre o teu ministério itinerante também, tu sente que esse ponto de conviver com determinadas visões que às vezes, assim, não são do agrado de Deus, é o teu maior desafio no ministério itinerante, no caso, tipo, de conviver com às vezes, situações que meio que colocam em xeque aquilo que tu, assim, que é inegociável pra ti, tu sente que isso é o maior desafio? Cara, não sei se você... Acho que poucos aqui percebem, né? Só teve uma igreja que eu fui que o pastor da igreja falou assim, de igrejas que não fazem parte da igreja que eu hoje sou líder, né? Que chegou pra mim e falou assim, Uziel, eu vou dobrar meu joelho aqui pra você orar por mim e eu quero receber essa unção de intensidade que você tem. Aí eu falei, amém, pastor, tá bom. Daí eu tendo orado por esse pastor, na mesma hora que eu orei pra ele, começou a ter muita manifestação de demônio no culto. Algo muito comum de acontecer, sabe? Sim, sim. Aí o pastor falou, Zé, parece que depois que você orou deu tudo errado.
Começou a vir demônio na minha igreja. Eu falei, não, já os crentes são antigos da tua igreja. É, são os mesmos. O que eu entendo é que, independente das visões, o Cristo é o mesmo. A palavra é a mesma. Mas existem lugares, aqui não foi assim, mas existem lugares que quem cuidava era a Blenda, né, das agendas e tudo. Hoje quem cuida é a Lidiane, a irmã Lidiane, que cuida das minhas agendas lá de São Paulo. Tem lugares que eu falo assim, Lid, fala como é que eu sou antes de aceitar. Ela fala, a igreja tal, do tal, quer convidar você. Você topa? Aí eu vejo. Talvez não dê. Aí eu falei, cara, manda mensagem pro pastor falando assim, olha assim, 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 assim. Ele é assim, ele é assim. Hoje tem muito podcast para as pessoas entenderem um pouquinho do Pra fundo de não. quem eu sou. É. Porque eu não consigo falar daquilo que eu não vivo. Acho que é muito fake, porque o ministério de falsidade, você... Cara, sustentar uma falsidade leva muito tempo. Você se esforça mais sendo falso do que sendo verdadeiro. Sabe? Então, eu falando pra Lid e os pastores, alguns deles já cancelaram, inclusive, algumas agendas, porque viram que eu sou veemente no que falo. E se eu chegar numa igreja que carrega algumas castas, algumas coisas assim meio obscuras e ministrar sobre a vida deles, sobre libertação, irmão, já teve igreja que metade dos pastores que estavam no púlpito em cima caíam endemoniados. Sabe? Então é algo que você viu um pouquinho, né, do que aconteceu, mas é algo muito, eu não vou normalizar a graça do Senhor, né, mas é algo costumeiro de acontecer, sabe? Mas eu entendo muito que, independente das visões, esse ministério itinerante é algo que eu até falei um pouquinho, cara, eu não sei se eu vou ir em 100% ainda, né? Porque eu até falei com o pastor que estava ontem, o pastor Lucas, né? Isso. Falei, pastor, eu não sei, cara. Eu sinto esse chamado. E eu acho que a pregação de ontem dele foi só. Não existe plano B e tal. Eu, aqui, Jesus, amém. Deus, obrigado. Eu senti na. Irmão, porque assim, de um outro lado a gente está sendo suprido financeiramente. Do outro lado a gente entende o chamado. Aí eu entro para Paulo. Paulo fazia tendas e continuava pregando o evangelho. Eu falei, Deus, eu vou continuar a fazer minhas tendas até onde der. E eu vou seguir o ministério que o Senhor tem planejado para mim. Só que em tudo isso, Samuel, algo que, para não fugir do que você perguntou, é a gente ser íntegro e não se contaminar com os manjares dos reis. Nesse processo, já fui em igreja que falou assim, o teu salário vai ser 30 mil, você vai ficar aqui ministrando na nossa igreja. Não, igreja séria, eu tô falando igreja grande. Eu assim, cara, meu Deus. E o Espírito Santo fala, se os teus olhos ficarem fitos nisso que passa, muitos filhos meus não vão receber daquilo que você não carrega, daquilo que eu te dei. E reconhecer isso é muito mais importante do que aquilo que a gente aparentemente é, sabe? Nossa. E trazendo um pouco da parte humana, assim, um pouco da parte mais humana assim, de relacionamento, como que é pra ti ficar longe da tua família, da tua noiva, né? Aí tu me quebra, irmão. Aí, irmão, eu sou muito grudento. Eu sou muito grudento. Não parece, né? Eu sou muito grudento. Eu sou meio reservado, mas sou meio grudento. Reservado no sentido de eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha intimidade. Sim, sim. Mas grudento no sentido de quem eu amo, eu demonstro mesmo. Uhum. Sabe? Teve lugar que eu já fui, mano, que eu preferi ficar só no hotel e ministrar. E vocês são gente boa. Aleluia, glória a Deus. Cara, mas independente do lugar, eu entendo, assim, os primeiros 6 meses meus aqui no Brasil foi muito sofrido. Chorou muito? Cara, eu tive noites que eu fiquei me perguntando se era choro pela presença ou choro de saudade, sabe? E Deus foi trabalhando, porque eu cheguei aqui no Brasil com um certo dinheiro que eu juntei em Angola. Não vou falar de quantidade, mas era um dinheiro significativo até aqui no Brasil. Porque eu juntei, porque meu pai falou, vamos pro Brasil, juntando, sabe? Eu trabalhava numa produtora e tal, e eu todo dinheiro de música, shows e tudo mais juntava. Saí de lá, a galera me deu uma granazinha. Aí eu peguei esse dinheiro, comprei dólares, vim pro Brasil, traduzi em reais, coloquei numa conta de um PicPay da vida, que era o único banco que aceitava estrangeiros na época que eu cheguei aqui. Aí eu, peguei, investi 80% do dinheiro inteiro
tentando comprar bitcoins e eu perdi exatamente tudo. O cara desapareceu, a agência desapareceu, não tem nem Binance, nem nada. Pra quem entende, já pegou. Pra mim, cara, primeiro, sem posses financeiras, eu comecei a dar aula de canto e tudo mais. Eu sempre soube me virar nos lugares. Acho que o Brasil, cara, tem tudo. Qualquer pessoa no Brasil pode ter muito dinheiro. Se souber entender que o empreendedorismo não é um peso, o empreendedorismo é um ministério. A gente adora a Deus em tudo. Em tudo. Em tudo. Aí o irmão, cara, não tenho dinheiro, tô passando dificuldade. Irmão, em tudo. Sadraque, Mesaque e Abednego eram governadores. Daniel era governador, era príncipe dos judeus e ele estava no lugar de governo. Todos eles. Independente do lugar que eles estavam, eles continuaram adorando a Deus. Aí o cara, não, mas o rico rejeitou Jesus. Falou que não quer. Não. O rico, a Bíblia fala que o coração dele estava preso nas riquezas. Eu amo Deus. Eu gosto do dinheiro. Não vou amar o dinheiro. Amar o Senhor de todo o teu coração. Sabe? Então eu entendo isso aqui que... Como que eu vou dar um dízimo abençoado? Eu estava aqui nos cultos, né? Dos cultos todos aqui. Toda a igreja que eu vou, eu sirvo com meu dízimo, minha oferta. Eu dou porque... Eu não dou porque Deus precisa. Eu dou porque eu entendo que eu preciso ser grato por aquilo que já fez em mim. Sabe? Isso é algo que lá em África é muito comum. Se eu estiver pregando aqui e a pregação estiver forte, me deu vontade de fazer isso na pregação de ontem, meu amigo. A pregação forte ia pegar dinheiro do meu bolso, colocar nos pés do profeta e já era. Volto para o meu lugar. É muito comum. Muito comum. E o povo tem dinheiro? Não, mas a gente honra. Eu creio que isso é muito forte. Voltando, saudade da minha família, saudade do meu pai, saudade da minha noiva, saudade de tudo isso. Mas algo que me fortifica é entender que, apesar dessa saudade, Deus, ele tá sendo glorificado em tudo. E tem vezes, cara, que eu falo assim, Deus, tá bom, agora eu vou descansar. Porque eu entendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu, Com certeza. né? Então é isso, mano. E uma coisa que eu queria que tu trouxesse pra galera, contasse uma experiência tua, que a gente falou um pouco nos minutos anteriores sobre a tua experiência espiritual lá na África e aqui no Brasil. Fala um pouco sobre essa diferença. Queria que tu contasse um pouco de alguma experiência, pode ser um sobrenatural que tu viveu lá na África, ou até aqui mesmo no Brasil, que às vezes as pessoas não entendem. Porque como eu te falei, né, até te contei no carro que aqui, a gente vive um pouco de um sincretismo religioso, que é a mistura. Então a pessoa, ela... Bagunça. É uma bagunça. Então a pessoa Bagunça gosto. então a pessoa é católica, mas ela vai no centro espírita e depois ela vai num pai de santo e aparece num culto depois. E, enfim... E às vezes a gente não vê o quanto as trevas também ela tá mexendo com esse lado de uma mistura tão grande que no final você não é nada. Então, conta alguma experiência que tu teve assim, nessa parte mais sobrenatural de lidar contra o reino das trevas também. Como é que foi pra ti? Sabe o que é chamado? Né? Chamado, ele tá ligado aqui que vocês estavam cantando ontem. Cara, tem vezes no louvor, antes de contar isso aí, tem vezes no louvor que eu paro, fico meio que tipo uma estátua, que eu quero entender o que está sendo cantado. Ela, meu Deus do céu, você só fica assim. Cara, tem vezes na palavra que eu fecho os olhos e eu paro para entender o que o Espírito quer ministrar sobre a minha vida através daquilo que está sendo pregado. Deus não deixa qualquer pessoa subir no altar se ele não quer derramar uma mensagem específica para o seu povo. Sim. Ontem e sexta, vocês estavam cantando Equibalo, né? Sim. Isso é sobre algo muito forte que é como se fosse arrancar algo que está ligado à eclésia, que é os chamados para fora. E em tudo isso, eu entendo que mais do que experiências, Samuel, é ver Deus deixar com que eu seja usado por Ele. Isso para mim é extraordinário. Porque assim, eu não sou nada nem ninguém perto da glória do Senhor. Não é tipo fingir uma falsa espiritualidade. Eu sei que eu sou nada e nem ninguém perto da glória de Deus. João Batista, alguém perguntou, Jesus quem é maior? Sabe? Sim. E em todas essas perguntas, João, no capítulo 1, fala,
E esse veio como testemunho da luz, que era João Batista, no caso. Que antes do ministério de Cristo, João Batista precedeu, né? Abriu o caminho. Abriu o caminho. Cara, teve uma vez em Angola, tinha um culto na quarta-feira. Sou culto de mulheres. E eu e o Eri somos amigos. Amigos de oração, de quarto, de guerra. Perdão, quem? Eri, amigo meu, Sim, sim. tá em Angola. A gente ficou no quarto, no gabinete do pastor, gabinete do meu pai, tocando teclado, eu tocando teclado, ele pegando a caixa da bateria, fazendo o som dele. Até que, do nada, o meu pai estava lá pregando, manifestou um demônio mais muito violento. Aí o meu pai olha assim para nós, ele aponta lá, a gente via do gabinete do meu pai, né? Gabinete chique igual do Brasil, tá? É um gabinete, meu. A igreja era sem teto, nada, era um terreno de 100 por 18, 60 metros de templo. Hoje já tá mais modernozinho. Mas na época, tipo uns 6 anos atrás, era muito assim. Cara, e o meu pai pega a irmã endemoniada e joga pra nós expulsar o demônio. A galera da Isso do nada, Bruno. Do nada, a gente tava tocando teclado e tal. Do nada meu pai coloca a irmã lá no gabinete. Meu pai vai lá continuar pregando, tipo, a galera Tipo, leva. tira aí. E daí me deixa lá com a irmã endemoniada. Irmão. Cara. Você já viu pessoa virar a cabeça inteira? Não, isso não, tô falando virar assim a cabeça Não. inteira. Já viu? O olho ficar todo preto? Não. Branco é assim. Olho todo preto. Nunca vi. Cara, você aqui no Brasil tá vivendo um ministério muito fofinho. Às vezes eu falo assim, Deus, manda 2 demônios em 2 igrejas assim. Pra ver se o povo O cara acorda. virar crente, mas voltar pra oração. Porque os demônios, eles não ouvem o teu sai em nome de Jesus. A Bíblia fala que os discípulos, eles estavam na região do templo e Jesus subiu no monte, foi orar. Jesus, filho de Deus, foi orar. E tal. Não sei que tipo de oração fazia, mas irmão, Jesus... Era forte. Era forte. Aí os discípulos tinham um pai com um filho, que os discípulos tentaram expulsar durante o dia inteiro, tentaram expulsar o demônio no corpo daquele menino. E a palavra Jesus chegou lá, sai, o demônio saiu. Pedro, depois fez a pergunta, Jesus, peraí. Nós expulsamos em teu nome. O demônio não saiu do menino. Qual é? Como que a igreja de Jesus fala? Esta casta não sai senão por jejum e oração. Aquele dia, quando eu estava com ele dentro do gabinete do pastor, a gente estava jejuando. Nós estávamos bem com Deus, irmão. Aquele dia eu suei. Foi trabalhoso. Primeiro que tem uma força descomunal. Mano, eu hoje tô gordinho, viu? Já fui muito mais magro. E olha que eu sou muito magro. A gente orava, irmão. Cara, eu só sei que Deus me deu um discernimento. Porque ele é mais forte que eu. Segurou a mulher lá, tal. Coloquei a mão na cabeça dele e falei, agora me ouve. Me ouça minha voz agora. Eu, irmão, agora em nome de Jesus. Dobra o teu joelho agora. Parece uma ousadia, tal. Dobrou o joelho. Eu falei, tá dando certo. Mano, porque você tá 1 hora orando para expulsar o demônio no corpo da mulher. E as coisas espirituais não tem uma escola teológica que vai te ensinar a expulsar demônio. É vivência, é sobre o que você entende no Senhor. Aí a mulher, ela dobra o joelho, mas se contorcendo. Ela começou a fazer um símbolo com a mão, não sei o quê. Eu falei, ele abre a mão dela, abre a mão dela. Algum discernimento foi gerado em mim. A igreja brasileira, do momento, né? A igreja brasileira não precisa muito dos dons. O discernimento de espíritos é aquilo que vai fazer com que as pessoas entendam o que de fato é de Deus, o que não é. Sim. Porque esse sincretismo que você falou é sobre você dar tanta legalidade aos espíritos imundos,
Você não sabe o que você está Aí carregando. você já não sabe mais o que Por é o exemplo, quê. eu, independente da igreja, nem que for aqui na mata, eu não deixo qualquer pessoa colocar a mão na minha cabeça. Você não sabe o que tem, você não conhece, você não tá caminhando com a pessoa. Eu. Segura minha mão, amém. Minha cabeça, não. Porque dentro da minha cabeça é onde flui o conhecimento do Logos, mas a perspicácia do espiritual flui também em mim. Eu não sei qual discernimento eu tive naquele dia com aquela mulher, eu só sei que Deus me mandou perguntar para ela, eu tive um discernimento espiritual e Deus falou comigo. Eu perguntei para ela, ó, onde que você amarrou o corpo dela? Fala agora em nome de Jesus. Parece que uma ousadia espiritual foi derramada sobre mim e ela, eu amarrei lá no Ige. Para quem não sabe, o Ige é uma província de Angola, uma cidade, um estado, né? Onde dentro daquele estado é a cidade com maior, é a cidade mais antiga de Angola, uma das mais antigas. E na região de Banza Congo é a cidade com mais bruxaria de Angola. O ninho de vespa que a gente foi mexer. Expulsei o demônio no corpo da menina, eu falei, vai buscar a bruxaria onde você foi. Cara, parece que ela apagou. Depois voltou. E ela, quando ela voltou, começava a olhar assim, como se tivessem outras pessoas dentro do lugar que a gente tava. Irmão, a lâmpada começava a... Sabe, tipo filme Exorcista? E o negócio começa a acender, apagar. Mano, aquele dia, irmão. A galera pensa que é só no filme. Não, né? vou te falar. Eu te digo que muitas... Eu sou cinéfilo, né? Eu sou cineasta, eu trabalho com vídeos também. Muito daquilo que a gente consegue representar em vídeos é porque alguma coisa você já experienciou para você mostrar. Muitos desses caras do filme de terror e tudo mais, eu não dou essa legal, não dou essa Espaço, oportunidade, né, para Satanás brincar com a minha vida, como ver uma coisa dessa e tentar ver, não, é só filme. Não, não dou essa legalidade. Ah, Zé, você é muito espiritualizado, tá bom. Eu sou, tá bom. Mas eu não quero dar essa legalidade a Satanás sobre a minha mente. Sim. Porque eu não posso me conformar com esse mundo. Nós somos cidadãos dos seus que habitam na terra. Irmão, terminou lá a oração, expulsamos o demônio na mulher, né? Onde estava tudo bem, ela voltou. Mano, pra mim, glória a Deus, mais uma conquista em nome de Jesus. Meu pai entra lá no gabinete. Isso a mulher ainda lá? Hã? Isso a mulher ainda lá? A mulher lá. Eu tava tomando água, mano. Tava cansado. Rasgou a blusa, assim. Uma mamãe foi pegar... A mamãe é como se fossem as mulheres da igreja. Pegar uma outra roupa pra ela, que tem a questão da ação social na igreja em Angola. Na nossa igreja de Angola específico é muito forte. E tal. Mano, daqui a pouco meu pai pisa o pé dentro do gabinete, a mulher manifesta o demônio, mas tipo muito mais bravo do que eu tava imaginando. Falei, brother, ficamos aqui 2 horas com essa mulher expulsando o demônio. Achando que tava... Aí meu pai falou, não, esse é outro, esse aí já tava lá na pregação, eu mandei os demônios calar a boca até eu terminar a pregação. Um espírito saiu do corpo de alguém que tava dentro do culto lá e foi habitar no corpo dessa mulher. Meu Deus. No Brasil é diferente o mundo espiritual, né? Porque aqui no Brasil vocês se espiritualizaram de um jeito diferente. No Brasil vocês vão para o centro de bruxaria, pagam um espírito para fazer o trabalho por vocês. Uhum. Em Angola a pessoa faz o espírito nela mesma, para ela mesma entrar no corpo de alguém. Você é um ser espiritual. O teu espírito pode entrar em um outro corpo. Que doido, né? Que doido. Isso não, a gente não aprende no... Isso você não aprende numa escola teológica. Eu já vi jovens de 20 anos no culto. Meu pai fala, você tem essa avó que tá aí na tua família, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco meu pai começa a expulsar e a menina fica com rugas. O corpo dele enrijece, as mãos começam a ter a pele de velha. A voz muda completamente. E ela começa a se encurvar como se fosse uma velha mesmo. Não é algo tipo alegórico, é algo que eu vivi real. Eu já vi pessoas levitarem, pessoas ficarem tipo segundos suspensos no ar. Sabe? E tudo isso, irmão, se você não ora, para quem está assistindo o podcast aqui, se você não ora, eu convido você a viver o sobrenatural, mas o sobrenatural se vive quando a gente sai do natural. Que é só na esfera do jejum, da oração, leitura da Bíblia. E também trazendo exatamente nesse ponto, a gente foi muito profundo aqui, né? Falou sobre mentalidade espiritual, sobre a atmosfera espiritual, mas queria que tu também
falasse pra galera que, cara, eu quero fazer o básico bem feito. Muito legal o que vocês falaram, mas eu ainda não tô conseguindo ser constante no meu devocional. Então, como que eu consigo, às vezes, entrar no lugar de, cara, eu consigo manter minha rotina bíblica, minha rotina de oração, de jejum, para que eu possa ver esse sobrenatural que vocês tanto falam? Porque às vezes a gente quer aprofundar, mas às vezes o problema da igreja é tão, infelizmente, tão mais infantil. Às vezes a gente quer alimentar com alimento sólido, mas o povo está precisando de leite, está precisando de um alimento para criança. Então, para ti, e passando para a galera, o que que tu pensa que a gente pode fazer do básico, para fazer o básico bem feito? Como entrar numa rotina de constância com Deus? Como se apaixonar mais por Jesus? Primeiro é pedir que Deus trabalhe o nosso caráter. Eu creio que é o primor, sabe? Primordial. E dê liberdade ao Espírito Santo, porque ele vai fazer coisas que a gente não entende. Agora, indo para o ABC do Evangelho, leitura da palavra. Para quem é novo, eu quero ver algo novo, mas só bem cru. Para aconselhar algumas coisas, você lê. Você vai ler o livro de Joel. Teu devocional, livro de Joel. Você vai ler o livro de Efésios. Esses dois livros juntos. Joel está no Antigo e o Efésios está no Novo. Pode ler esses dois se quiser. Vai ler o livro de Levíticos. Chato, muito chato. Difícil a leitura, viu? Difícil, mas leia. E quando você for estudar o livro de Levíticos, entenda a responsabilidade dos levitas no templo. E entenda que você é o templo do Espírito Santo e essa responsabilidade foi transferida para que você se cuide do jeito que o tabernáculo era cuidado. Antigamente, em Levíticos, eu gosto muito do Antigo Testamento porque você acaba sendo muito mais profundo. Uhum. Porque tá aqui no raso, falar de coisas rasas é muito bom. Mas quando você se aprofunda no conhecimento de Deus, irmão, Deus quer que nós conheçamos a Ele de forma Sim. profunda. A gente vê o livro de Levíticos e há algumas coisas no livro de Levíticos que me impressionaram muito. Quando o tabernáculo foi instituído, a Bíblia vai falar assim, ó, que existia o pátio, existia o lugar santo e o lugar santíssimo, que é o santo dos santos. No pátio todo mundo pode ficar. Assim é a vida com Deus. No pátio vai ser o teu devocional que você vai fazer. Porque se trata de estar na presença de Deus. O cara que vive algo extraordinário em Deus precisa fazer coisas extraordinárias na presença do Senhor. Nossa, muito bom. Entendeu? Isso Ou aí. seja, o pátio seria o devocional, o culto de domingo que todo mundo Isso vai. aí. O lugar santo. A Bíblia fala alguma coisa muito preciosa sobre santidade. Que sem santidade ninguém verá o Senhor. É igual um óculos. Eu sou míope. Eu consigo te ver bem sem os óculos. Mas eu vejo você melhor com meus óculos. Sim. Eu não tenho um grau muito alto, mas tenho uma pequena miopia. Alguns detalhes do teu rosto eu não vou ver. Com os óculos eu estou vendo. Meu Deus, limpou meus olhos. Assim é a presença de Deus. No lugar santo entram sacerdotes, pessoas que estavam levando sacrifício e pessoas comprometidas com o reino. Lugar santíssimo. Aí é o lugar que até o sacerdote que esperava um ano para levar um sacrifício inteiro, um ano inteiro, se santificando, precisava amarrar uma corda no pé para não ser esfumegado pela presença de Deus. O lugar santíssimo, sabe onde é que é? É o lugar, é o cerne da glória de Deus. Sabe quando a gente não consegue nem ter autodomínio sobre nós mesmos? O fruto do Espírito, que é o autocontrole, que é o domínio próprio, começa a esvanecer e desaparecer, porque assim, a Bíblia fala que Enoque foi um cara muito doido. A Bíblia fala, Enoque andou bem com Deus e foi levado. A Bíblia nem conta sobre a vida desse cara, não fala muito. Mas eu vejo a vida de Elias.
como alguém que experimentou o sobrenatural de um jeito doido. Não, se você colocar a fio de espada tudo que Elias viu, você vai falar, não, esse cara... Não era normal. O emocional desse cara era muito, muito dúbio, era Instável. muito instável. Porque ele, eu não tô falando de um cara bobinho, não tô falando de Tomé, eu tô falando de Elias. E Elias, a Bíblia fala que Elias, ele foi tão amado por Deus que ele foi levado em fogo. Um cara que pensou em pedir... Pediu para Deus tirar a pra própria Deus vida. matar ele. O que eu vejo é que quanto mais nós nos aproximamos da presença, menos de nós terá espaço. E a gente tem vivido um evangelho muito fofinho. Eu falei esse termo aqui e já habitou. E isso é muito Esse importante, evangelho ser fofinho, sincero. esse evangelho fofinho é do tipo, amado Jesus, vivendo raso. Deus quer algo profundo. Porque o evangelho não é só o poder da letra, o evangelho é o poder da espada também. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua Justiça. Como que a gente vai combater pecado vivendo algo raso? Sim. Como que a gente vai combater o mundo das trevas vivendo algo raso? Como é que a gente vai contrariar o anticristo vivendo algo raso? Como que a gente vai resistir aos falsos profetas vivendo algo raso? Porque os falsos profetas não virão em nome de Baal, virão em nome de Jesus. Muitos virão em meu nome e enganarão muitos, não a poucos. Então o que eu vejo é esse sincretismo da fé é algo que precisa ser despedaçado para que o novo de Deus reine em nós, sabe? Isso é muito interessante, porque muitas das vezes, como tu mesmo mencionou, a gente ora muito por avivamento, a gente ora muito que Deus ele desça com a glória dele, que haja um avivamento sim de milhões e milhões de pessoas, mas nós não estamos preparados como igreja para comportar tudo isso. A gente às vezes é imaturo, a gente às vezes não tem realmente a estrutura, e quando eu falo estrutura não é só a estrutura física, porque muitos têm templos muito bonitos, mas uma estrutura espiritual que não é capaz de comportar o nível de glória que, se Deus ele derramar, muito provavelmente a gente morre realmente, espiritualmente falando. Cara, a glória de Deus, a Bíblia fala de usar, né? Usar, ele só tocou de um jeito errado na arca do concerto e ele morreu. A gente precisa entender que o nosso Deus é todo poderoso. Satanás não é páreo para Deus. Mas eu preciso entender que Satanás ele está lutando para a sua última oportunidade. A chance de derrubar milhares. Porque assim ele vai entristecer o coração do Pai. A minha responsabilidade precisa estar em Deus, precisa estar nessas pessoas. Porque assim, Samuel, eu cansei de ouvir pregações que agradam o ego. Pregações só para amolecer você e te deixar, meu Deus. Nós precisamos entender que o nosso Deus... Assim, cara, como africano eu vou te falar, a nossa pregação em África é uma pregação de espada, uma pregação de guerra. A minha luta não é contra carne nem sangue. Faltam até palavras para expressar, mas a presença de Deus, ela mata. Sério, eu sim. Ananias e Safira não morreram no tempo da lei, eles viveram a graça. Na graça existe justiça. A gente precisa deixar de romantizar o evangelho. Combati um bom combate. Que combate você combateu? Ah, estou crucificado com Cristo. Cara, que crucificação você está levando? Eu lembro que eu fui cantar numa igreja lá em Angola. Cara, era tipo 4 horas de adoração, né? Cantamos. Eu e o Eri cantamos. Depois da gente cantar juntos, irmão, algo em mim veio muito forte de entregar algo profético. E eu falei, fiz a mesma coisa, um ato profético que eu faço em lugares, no primeiro dia de ministração. Eu falei pra galera colocar a mão sobre a garganta e sobre o coração. Sim. Eu fui falando para as pessoas repetirem as palavras que o Espírito Santo colocava sobre mim. Cara, metade da igreja era endemoniada.
Aquele dia eu fiquei aterrorizado. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Alguns foram tomados no Espírito Santo, mas 80% era filho. O pastor da igreja caiu, tomado pelo Espírito Santo. A igreja não tinha quem pudesse expulsar os Não demônios. tinha equipe de intercessão E pra eu, ajudar. cara, eu começava. Não sei se foi contigo ou com alguém que eu mandei mensagem, acho que foi com o Walter. Falei, Walter, fala, por favor, nem que for 5 da intercessão, para eu orar por eles e a gente se preparar. Foi nessa sala, inclusive, que a gente orou. Não é algo que, Deus vai fazer porque eu sou o cara. Não, é algo que eu reconheço que eu tenho uma graça que, pela misericórdia de Deus, Deus colocou em mim. Depois desse culto, irmão, cheguei em casa. Eu não lembro quantas vezes foi. Isso é meu... Eu não conto pra quase ninguém. Eu vomitava sangue. Muito sangue. Não é algo tipo, saliva com... Não, sangue mesmo. Eu pensei que eu tava com uma hemorragia, algo assim e tal. Meu pulmão, fui pro hospital e tudo, os médicos me desenganaram. Um cara, não, é apendicite. Eu falei, cara, foi pulmão e você tava falando apendicite. E daí eu fui para outro médico especialista, um cara formado em Portugal, que falou, você não tem nada, absolutamente nada. Caramba. E a gente vê que algo espiritual aconteceu. E o mundo das trevas, o cara vai entrar para guerrear no mundo espiritual, se prepara porque o inferno vai ficar bravo com você. Mantenha o teu caráter intacto. Porque Satanás vai usar qualquer coisa para derrubar o teu ministério. Sabe? É sobre isso. E já chegando no lugar das perguntas que o pessoal mandou, queria que tu respondesse qual foi o lugar mais, assim, pesado espiritualmente que tu visitou? Pode ser uma cidade ou um país, se não quiser dizer exatamente o lugar, mas qual foi o lugar, assim, cara, antes que o nível de guerra ele é... Foi em Angola, Ele é numa diferente. igreja, numa Assembleia de Deus, onde eu fui com meu pai. Cara, lá foi forte, Samuel. Porque, tipo assim, lá foi pesado. Muito pesado. Pesado, libertado. Deu ver pessoas levitando. Foi mais um... Aí foi mais pesado, irmão. Metade da igreja caiu endemoniada. Eu fiquei com tanto medo. Nunca tive medo de demônio toda a minha vida. Aquele dia aí eu fiquei com medo. Aquele exato dia eu fiquei com medo. O que me levanta um grande questionamento. Contando essa experiência, porque metade da igreja endemoniada, 80% da igreja... Não, eu tô endemoniada, falando de uma igreja com 1000 pessoas Sim. e mais de 800 pessoas caíram endemoniadas. Porque algo que meu pai e eu carregamos é uma graça que sai da minha família, desde o meu vô, assim. Sim. Porque como a gente já viveu tantas coisas espirituais, Deus nos deu essa autoridade, porque é o lugar de batalha que a gente sempre viveu. Cara, já aconteceu coisa de eu ver minha prima dentro de casa e ver um demônio atrás dela e ela virar atrás e não ver nada. E eu com 8 anos ver o demônio falar e chorar amargurosamente, falar pra ele, por que eu tô vendo esse demônio? Minha mãe chega pra mim, filho, fecha teus olhos, agora, em nome de Jesus. E a minha mãe orar pra mim e, tipo assim, algo... E hoje, infelizmente, eu tenho essa minha prima longe daquilo que são os caminhos do Senhor, uma vida assim meio dúbia, né? E eu entendo muito que o Espírito Santo ele sempre revela o oculto para nós. Quando eu falo maior parte da pessoa, tipo, pensa uma igreja com 1000 pessoas, num culto. Minha prima, inclusive, era ministra nessa igreja, uma outra prima minha. E nessa igreja aconteceu uma... Porque há uma massividade quando... Eu sei que há um tempo, é discernimento espiritual mesmo, que eu sinto que o céu está liberando libertação. Porque 2 coisas acontecem quando a gente vai nessas igrejas, ministrar e tudo. Uhum. Quando eu sinto que a igreja é mesmo forte, assim, pesada e tal, eu falo assim, galera, queria um trabalho de jejum, vou chegar a jejum com essas pessoas. Mas quando eu já estou entendendo, essa igreja ora, eu prefiro respeitar o tempo da igreja e tudo mais. Irmão, naquela igreja até pastores caíam endemoniados. Pastores. Uzia, mas o quê? Como pode um cara que já aceitou a Jesus ser endemoniado? Sabe quando Jesus falou, e conhecereis a verdade e a verdade nos libertará? Jesus falava para os judeus que criam nele. A libertação é sim para quem já aceitou a Jesus. Há quem já aceitou a Jesus há 30 anos e tem demônios em alguma das áreas de suas vidas, sabe?
Então é sobre isso. É sobre entender, cara, mas naquela igreja aí eu senti mesmo. Eu fiquei com medo. Porque, assim, meu pai é muito louco, mais louco que eu, assim. Em termos espirituais, meu Uhum. Deus. Eu digo que meu maior exemplo cristão é meu pai. Minha maior referência, assim, de teto espiritual, meu pai. Meu pai fala assim, naquele culto, ó, uma menina, ela já ficou com o corpo de velha, aí pra mim já foi tipo. Mano, não é lógico isso. Não tem como racionalizar um negócio Não desse. tem como racionalizar. Daqui a pouco meu pai fala, agora você vai sair de você o espírito de dragão, não sei o que meu pai falou, que estava dentro de você. Irmão, a menina começou a flutuar assim. Brother. Não, aí, irmão, aí a parada foi tipo pra filme de terror mesmo, assim, coisas. Eu quando conto isso aqui, a galera fica assim, meu Deus, cara, eu tô arrepiado agora falando pra você. Não faz sentido humanamente falando. Mas o reino de Deus sendo derramado, cara, aí eu vejo mesmo, meu Deus, é forte. Glória a Deus. E meu pai fala assim, você tem 7 dias para aceitar Jesus ou você vai morrer. 7 dias depois a mulher morre. Porque era uma bruxa que acorrentava a igreja inteira. A igreja foi construída num terreno que era lugar de sacrifício humano. Tudo isso culminou nesse boom, sabe? Aí, nesse caso, nessa situação específica, foi levado num discernimento para evangelizar essa bruxa e ela não. Nem evangelizar, meu pai só decretou. Ah, Porque há quem já está tão acorrentado nas amarras de Satanás que ele ama fazer parte desse reino. misericórdia. Aí, o ponto que eu queria trazer é exatamente dentro dessa pergunta é o quê? Muitas vezes, tu contando essas experiências, né, falando de 80%, 50% da igreja que acaba se endemoniando no meio de uma administração, isso aqui no Brasil, sendo muito sincero, nesse nível aqui, é raro. É raro. Aí o que leva o meu questionamento é, será que realmente não tem ou está no oculto? Isso é o que Eu pega. digo que o Brasil, pastores, têm medo de pregar sobre libertação, expulsar demônios, porque eles têm medo da retaliação. Retaliação que tu diz espiritual ou intolerância religiosa? Espiritual. O espiritual. Por quê? Porque o cara vai entrar para um ninho de vespa enorme, irmão. E quando eu falo de jejuar constantemente, não é brincadeira, não. A gente não tá brincando de secreto. É fácil você chegar a expulsar o demônio sai, mas ele volta. Isso que é pesado. Trabalhar com libertação espiritual é cuidar muito da tua vida com Deus. Que até Jesus orava, irmão. Muito bom. Sabe? Do outro lado, os pastores têm medo. De um outro lado, os pastores sabem que quando entrar num lugar de libertação, libertação acontece. E libertação é em todas as áreas. Por ter muita falsidade, muita hipocrisia, aí ia falando já bem enxuto Sim, assim. sim. A gente acaba vivendo pouco o reino de Deus porque Deus é santo. Não vai ver mais milagres. Não vai ver mais paralítico andar. Porque a gente acabou brincando com essa presença. Sabe? É isso. Muito bom, muito bom. Seguindo para as perguntas, ou perguntas que fizeram, tu pode responder, assim, ser breve, até porque a gente já conversou sobre esse contexto, como que é o evangelho em Angola? A maioria lá é cristã? Hoje a Como maioria é é que cristã. Graças a Deus. A maioria em Angola é cristã, mas Angola está passando por um processo de libertação, primeiro, mental. Mental. O povo angolano, eu nasci 1 ano depois da guerra, acredita? Quando eu tinha 8 anos, eu No ainda... caso, guerra pela independência? Tá falando? Guerra civil. Sim. Guerra pela independência foi... Nós chutamos os portugueses de Angola em 1976. Sim. E há 50 anos atrás, Angola se tornou independente de Portugal. Porque Portugal escravizou até 76. Sabe o que é isso? A escravatura em Angola já tinha, tipo, a escravatura no mundo tinha sido abolida, mas em Angola ainda permanecia. Foi um dos últimos a... Tá entendendo? Cara, estamos falando de menos de 60 anos atrás. Daí sai
Eu digo que Portugal saiu de Angola também com muita bruxaria, porque muita bruxaria foi feita para tirar Portugal de Angola. Muito, muito. E são essas ilegalidades que hoje governam Angola. Então, pastores em Angola têm lutado contra demônios, por exemplo. Você chega numa igreja, a pessoa já aceitou Jesus, mas tem um espírito que está dentro daquela família há mais de 500 anos. Aí você chega tudo bem, sai agora em nome de Jesus. Irmão, Como se todo fosse, missionário que como for se fosse fácil, né? entendeu? Todo cara que fala, eu tenho um chamado para África, eu quero ir pregar em África, não sei o que, eu falo assim, irmão, tira teu trabalho de jejum, peça a confirmação mesmo. E jejue com força, né? Aquele negócio fofinho. Hotel 5 estrelas, aí o cara quer ir. Não vai funcionar. Não cola. Porque eu sou tão assim veemente nessa verdade, porque vai lá, a galera aqui no Brasil é muito menos expressiva. Vocês conseguem maquiar muito. E o espiritual não dá para maquiar. Sabe? Ou vive ou não vive. Então, eu digo que diferença evangelística em Angola e do Brasil. Brasil tem muita gente que se diz evangélica, mas não vive o que prega. Em Angola, quando o cara vira crente, é crente mesmo. Se você tiver qualquer demônio encostar pra um cara que é crente, você vai cair endemoniado. O cara nem vai precisar orar por você. Sabe? Então eu creio muito que é sobre isso. É sobre essa dispensacionalização. Deus, ele tá mandando muito africano pro Brasil para restaurar aquilo que se havia perdido. Hoje a gente vê vários pastores, Edivaldo Simões, por exemplo, vários pastores vindo pro Brasil para restaurar isso que foi perdido há muito tempo. É sobre isso. Muito bom, muito bom. Uma das perguntas foi com quantos anos foi o teu chamado para o ministério? Seja para o ministério itinerante ou para aquilo que tu entende, cara, isso aqui eu vou ter que viver um pouco mais profundo realmente. O meu ministério, com quantos anos foi isso? Não começar, pô, pronto, pode ser, quando foi chamado e quantos anos começou a exercer? Meu chamado foi aos 15. Que eu senti Deus chamar-me naquele episódio que eu contei pra vocês, né? Do negócio de rap e tudo mais. Sim, A partir daí eu entendi, Deus tem algo pra mim. com 15 anos. Mas eu sempre fui do tipo, não vou aceitar por completo. Por quê? Porque eu vi os traumas que meu pai, sendo pastor de multidões, passou. Meu pai ele já teve igreja de 5.000 pessoas, igreja de 200, 300, 100 pessoas. Hoje, como um povo de 2.000 pessoas lá em Angola, meu entendimento é muito veemente quanto a isso, sabe? Então, meu sentimento é algo do tipo, com 19 anos, 18 anos, eu comecei a exercer. Então, eu levei 3 anos para aceitar. 18 anos comecei a exercer, vim para o Brasil. Com 21 anos, eu comecei a caminhar, cantando, pregando em vários lugares. 22 anos agora, início desse ano, no caso, eu aceitei. Depois de eu ter me formado na faculdade, entendi, tá bom, Deus me deixou me formar porque Ele queria me ensinar e me levar para o Brasil inteiro, sabe? Não só o Brasil, mas eu já ministrei na Argentina, já ministrei no Paraguai, já ministrei em alguns outros lugares. Então eu entendo muito que é sobre isso que o Senhor tem feito, sabe? É isso aí. Muito bom. Qual conselho você daria para os ministros de louvor aqui do Brasil? Orem em línguas. Paulo fala, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento em Coríntios. Cantarei no espírito, mas também cantarei com entendimento. A gente inverteu, a gente acaba cantando muito no entendimento, no que a gente entende sobre o poder da letra. Não sei se vocês viram, mas eu canto muito em línguas, irmão. Não é muito, né? Com os cânticos espirituais. Cara, eu sei que o céu desce sobre a terra. Não sobre os eu, mas porque algo do Senhor é derramado. Paulo chega para a igreja e fala assim, eu me alegro porque eu falo mais línguas Do que todos vocês. Não que ele queria a cidade tipo do Bam Bam Bam, mas porque ele tinha uma essência afincada em Deus. De tal maneira que ele sabia quem ele era em Deus. Todo ministro de louvor...
Cara, esse é o meu entendimento. Você precisa caminhar em Deus. Eu tenho um curso que eu lancei há uns meses atrás, que eu mantendo a chama acesa. Não sei se ainda está disponível. Se tiver, entra lá na minha bio do Instagram. Acho que ainda está. Eu gravei umas 12 mais um. Umas 13 aulas que eu gravei lá. Sobre o ministério. Mas muito focado no secreto do ministro de louvor. Focado mesmo para ministro de louvor. Primeira responsabilidade é que o ministro de louvor... Eu não sou ministro de louvor hoje. Sabe? Eu não sou levita. Usei ao sério? Sim. Primeiro que louvor é elogio, né? Eu não sou ministro do elogio. Sim. Isso é adoração. Eu não sou levita porque eu não sou sacerdote, eu não cuido do templo. Naquela época. Sim, né? sim. Mas eu entendo que eu sou tangedor. A misericórdia e a graça de Deus, tal como diz lá em Reis, primeiro livro dos Reis. Emã, Jedutum, Asaf, eles profetizavam junto da Arca da Aliança, adorando a Deus com cânticos. Eles faziam uma adoração profética. Isso, para mim, é o que nós precisamos. Profetizar na presença, com a presença, fluindo dentro da presença. E essa presença só é derramada quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade de filhos. Sabe? E quando nós jejuamos, não para que o Senhor nos use, mas porque nós entendemos quem é Deus em nós. É quando nós jejuamos não por interesse, mas porque Ele quer fazer alguma coisa. Senhor, o que o Senhor quer? Eu vou só jejuar porque eu quero... Sem necessariamente, espontaneamente, mas espontâneo. Sem um propósito específico. O jejum é só para Cara, aproximar do precisamos deixar de ser ministros do elogio e precisamos voltar para a adoração. Porque Deus não está procurando verdadeiros ministros de louvor. Deus não está procurando verdadeiros pastores nem pregadores. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Mas há uma outra coisa, e em verdade. Eu só aceito cantar aquilo que eu vivo. Eu só aceito ministrar aquilo que eu sinto. Por exemplo, eu sou muito avivalístico. Ontem, a gente terminando aqui o louvor, cara, Deus me levou para um quebrantamento. O Espírito Santo soprou e falou assim, cala a boca. Tipo assim, eu não podia falar, cala a boca, igreja! Não. Eu sei que o Espírito Santo, ele sabe a forma de falar comigo. Cara, mas é muito louco, é muito fora do comum. Eu falei, tá bom assim. Eu falei, igreja, vamos ficar em silêncio? Alguns irmãos ainda sendo tomados e o Espírito Santo, cala a boca, Alcino. E eu sou um teclado, calei a boca, Espírito Santo fluindo. Uma unção de quebrantamento curando almas. Depois da ministração, subiu a filha do pastor, esqueci o nome dela, Tirsa. Ela soube e começou a falar exatamente sobre aquilo que o Espírito Santo estava ministrando. Eu falei, cara, então eu entendi o que o Espírito Santo está falando. Tá alinhado. Sabe? E o pastor Lucas levando uma palavra alinhada a isso também. Então eu entendo que essa sensibilidade do céu é o que falta para os ministros de louvor. Esse seria o conselho. Essa sensibilidade, entender o que o céu quer derramar sobre a terra. Eu tenho o meu jeito, cada um tem o seu. Tem os trejeitos, né, do pentecostalismo e tal. Por exemplo, eu tenho um quê comigo mesmo. Eu vou bem bonito na igreja, mas se Deus quiser trocar tudo, eu... Entendeu? Tipo, quando eu li o livro de Êxodo, quando Deus fala assim para Moisés, tira as sandálias dos teus pés porque o lugar que você está é terra santa. Eu não consigo ficar com tênis, por mais fofinho que seja, se eu estiver sentindo a glória de Deus fluir sobre o lugar. É interessante que eu entrava para te ajudar ali no altar, para ver alguma coisa assim do altar que tava necessitando, eu olhava, poxa, o Zé tá descalço, o Zé tá com tênis. Cara, não é algo religioso. Um cara chegou, não, você tem muita religiosidade, tem que parar com isso. Tem que parar com essas coisas. Mano, desde Angola, nas vigílias, eu pisando pedra, caco, descalço, independente do que seja, eu sei quem eu sou em Deus. Amém. Essa identidade de filhos é a multiforme graça de Deus. Muitos chamados a profetas, muitos já chamados para mestres, uns chamados a evangelistas, outros pastores.
uns adotores, mas Deus me chamou no ministério evangelístico e profético. Então é nisso que eu fluo, sabe? Amém. E é isso que eu entendo que Deus está chamando. Glória a Deus. Caminhando já mais pro final, eu queria que tu desse um recado para a galera, entregasse uma palavra e também orasse aquilo que o Espírito Santo colocou no teu coração, entrega uma palavra e também ora pelo pessoal aí. Acho que a última palavra seria buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mais do que a gente ser cantor, pregador, profeta, evangelista, a gente é filho, sabe? E sendo filhos, a gente precisa receber daquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Que não é a respeito de nós, mas é sobre o que Ele quer fazer. Entender que a gente é só um vaso e a gente precisa ser reconstruído nas mãos do oleiro. E ser reconstruído, muitas vezes, a gente lê isso, né? Mas a gente não percebe que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. Se quebrou. Se quebrou é porque já estava endurecido e enrijecido. E existem processos para fazer um vaso. Quando você está fazendo um vaso, você pega o vaso e você só tem barro, pó, uma farinha nas suas mãos. Você coloca água, que representa o Espírito Santo em nós. Só que quando a Bíblia fala do vaso que se quebrou, era um vaso que virou cacos. E ele precisou amassar os cacos. Ele precisou fazer com que os cacos fossem pó, peneirou o vaso, o barro. Ele colocou a água do Espírito Santo e ele moldou segundo o que o oleiro quis fazer sobre o vaso. Muitas vezes a gente ainda está no processo da quebra. Sim. Nós, como igreja, ainda estamos no processo da quebra. Ou outras vezes a gente está no processo em que ele está amassando a gente, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa soberba. Outras vezes o Espírito Santo está colocando água. E outras vezes a gente está sendo moldado. Então eu entendo muito o que é isso. E a última coisa que eu diria para o pessoal é: seja verdadeiro. Acho que esse aqui é o meu, tipo, a minha bandeira. Seja verdadeiro. Amém, amém. Eu também que eu tenho que finalizar, né? Se for falar mais alguma coisa, mas orasse pelo pessoal também em relação muito àquilo que tu falou sobre, também sobre verdade, mas em relação à nossa igreja. Sobre, pode parecer brincadeira, mas quando falou sobre ser mole, sobre ser fofinho, é algo que... Fofinho, já colou agora, meu lindo. É algo, mas é porque é algo que é muito real, que eu sinto que às vezes a gente tem medo de combater e de ser sincero: olha, a gente está sendo muito mole. Espiritualmente a gente está muito fraco. E quando eu falo espiritualmente fraco, eu não estou falando só sobre pecado. O nível do pecado é muito raso. A gente luta contra o pecado cerrado. Mas sobre lutar num ambiente espiritual de guerra mesmo. Então, quando tu falou isso, pode parecer brincadeira, mas é muito sério isso. Então, enfim. Vamos orar? Vamos orar. Meu Pai, nós te damos graças pelo teu poder e pela tua misericórdia que habita em nós, Jesus. Meu Pai, nós pedimos em nome de Jesus o revestimento do teu Espírito. Meu Pai, eu coloco o Seasons em tuas mãos, coloco a Igreja Amante em tuas mãos. Meu Pai, eu creio, Senhor, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Meu Pai, cubra-nos com teu sangue. Meu Pai, levante-se do seu trono e derrame sobre nós as bênçãos que o Senhor quer derramar. Meu Pai, mas muito mais do que bênçãos, nós pedimos a tua misericórdia. Muito mais do que misericórdia, pedimos o teu sopro sobre nós. E que a tua vida seja derramada sobre nós e essa vida gere em nós um avivamento. Meu Pai, nós ordenamos a espíritos. Meu Pai, a quem está vendo esse podcast de uma forma ou de outra, acabou assistindo. Senhor, que o teu espírito, que a tua glória, a tua vontade se cumpram sobre nós. E que apesar do que nós podemos fazer, apesar do nosso entendimento, apesar dos nossos anseios, que a tua vontade, que é boa, que a tua vontade, que é agradável, que a tua vontade, que é perfeita, se cumpra sobre nós. Meu Pai, nós rejeitamos todo espírito de anátema, tudo aquilo que não vem de ti, todo espírito de profecias que não vem de ti, todos os espíritos diabólicos de enganação, toda a hipocrisia, Jesus. Meu Pai, nós declaramos verdade.
declaramos verdade, a verdade de Cristo em nós, a verdade do Senhor sendo evidenciada sobre nós, e que apesar de nós, o teu reino cresça e a tua glória permaneça, Jesus. Meu Pai, tal como Isaú, Jesus. Meu Pai, nós não queremos que a nossa primogenitura seja roubada de nós, tal como Saul, Jesus. Nós não queremos que a tua presença saia de nós. Meu Pai, nós queremos ser um Davi que reconhece os nossos pecados. Nós queremos reconhecer que somos falhos e não queremos que a tua presença se aparte de nós. Meu Pai, leve-nos a um lugar mais profundo. Não queremos águas sobre os tornozelos. Não queremos águas sobre os joelhos nem sobre os lombos. Nós queremos águas profundas. Águas profundas de tal maneira, Senhor, que simplesmente fluiremos segundo o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Nós somos Seasons, nós somos chamados por Jesus para sermos apaixonados em todas as estações. Amém. Aqui fica mais um episódio com o Zé Abner. E é isso, fique com Deus. Aleluia! Amém. Glória a Deus.